Olá, me chamo Jéssica Duarte e hoje nesse vídeo quero falar sobre como eu reconstruí a minha fé em Deus. Eu tive essa ideia desse vídeo porque ontem uma pessoa me perguntou, né, como eu recuperei minha fé. E ela tá passando, né, por momentos extremamente difíceis na vida dela. Então eu fui e falei, né, que acho que pelo que eu vejo, assim, as coisas que ela contou, né, que tá acontecendo e tudo mais, é extrema preocupação de acontecer algo de ruim para as pessoas que ela ama, né? Então fica naquele controle sobre a vida do outro, de não acontecer nada, né, com o outro. Ficar, claro, querendo botar dentro de uma bolha, né? Botar essas pessoas dentro de uma bolha para que nada de ruim aconteça com elas. E, obviamente, isso é inevitável, né? Os sofrimentos são inevitáveis. O que tem que acontecer, acontece. E eles estão aí para poder nos fortalecer, né? Pra gente aprender, enfim. É impossível você proteger o outro de qualquer coisa que venha acontecer. Você não sabe, né? O que vai acontecer amanhã, depois, enfim. É isso aí, justamente isso, não saber o que vai acontecer, se vai ficar tudo bem ou não, é que deixa as pessoas com crise de ansiedade, não sabe do que vai acontecer no futuro. E isso é reflexo do a falta de fé em Deus. Porque a fé em Deus é a confiança total em Deus, de que Ele está cuidando, de que Ele está zelando, de que Ele te ama, né? De que Ele sempre está te guiando para algo muito melhor do que é hoje. Só que a gente não confia, se preocupa demais, excessivamente, com medo do futuro, não só daqueles que a gente ama, mas também conosco mesmo, né? E isso não é fé. Esse constante medo do amanhã, do que vai acontecer com a gente ou com as pessoas que a gente ama, até mesmo, né, nossos pets, porque eles também, né, são criações de Deus. E aí a gente fica nessa preocupação extrema, um problema, começa a desenvolver problemas de saúde, e isso é realmente a ausência da fé. Então, eu passei por situações justamente para aprender a ter fé em Deus, a confiar nele. Até hoje, assim. Como mencionei até no outro vídeo aí, né? Eu comecei a ter muitos problemas psicológicos em 2023. 2023 foi uma barra, assim, pra mim. Muita ansiedade, depressão, enfim. Eu tive essas coisas na adolescência. Principalmente síndrome do pânico, né? É isso, né? Esse constante medo do amanhã, você não sabe, essa incerteza. Essa incerteza deixa a gente extremamente seguro. E realmente não é. Não há confiança nenhuma em Deus. Então aí eu fui aos poucos aprendendo. Eu acho que o que me ajudou muito a reconstruir minha fé foi uma busca dentro de mim muito grande, sabe? Uma busca para entender o que estava acontecendo comigo, uma busca para poder o que fazer para mudar a situação, porque muitos querem que as coisas se resolvam, né, os problemas se resolvam em passo de mágica, que alguém faça isso por elas e que aquele problema suma, desapareça assim em um passo de mágica. Algo como se alguém pegasse ali com a mão, pronto, não tem mais problema, acabou. Ela não quer fazer nada, simplesmente só quer que alguém faça por elas, né? E a única das pessoas que vai resolver esse problema é a gente mesmo, né, no caso cada um, principalmente desapegando, soltando o controle. Porque muitos e muitos dos nossos problemas justamente é essa coisa de querer controlar. Querendo, sabe, controlar a vida realmente como se fosse peça de um jogo, assim. Não, agora você vai pra cá, agora você vai pra lá, assim. E realmente isso não dá, é impossível. Isso é extremamente desgastante mentalmente, fisicamente. A gente fica totalmente saturado, principalmente quando é em relação à vida de alguém. Às vezes a pessoa tá doente, ou então o nosso animal tá doente, e a gente não quer que eles morram, né? E tipo, a gente não é Deus para controlar isso. Não somos deuses para controlar isso. E muitas das vezes a pessoa fica com ódio de Deus quando alguém, um ente querido, morre. Porque a pessoa fica pedindo para aquela pessoa viver e tal. E às vezes a pessoa está num sofrimento muito grande. Às vezes uma doença assim, o corpo dela não está mais suportando. Já está no extremo, mesma coisa animal, né? Já está naquele extremo. E quer que, sabe, se resolva magicamente. Milagre não é mágica. Não confunda milagre com mágica. Não é assim, sabe? É muito difícil, eu sei que é muito difícil. Teve uma época que eu tava com medo extremo da minha mãe morrer. Apesar dela estar ótima de saúde, enfim, mas vira e mexe eu vi alguém tendo infarto, alguma coisa assim, morrendo de repente, com um acidente, alguma coisa assim. Aí pronto, eu ficava naquela paranoia, achando que eu ia perder minha mãe a qualquer momento, do dia pra noite. E mesma coisa com meus animais também. Até porque eu tenho um gato aqui que ele já tá com 14 anos, graças a Deus ele tá ótimo, tá bem. Aí vira e mexe eu fico com umas paranoias assim, com medo dele morrer, aquela coisa. O que é isso? Esse medo de perder, né? Medo de ficar sozinho. É um apego extremo àquela pessoa ou animal. Aí eu falei isso pra ela, né? Porque ela tá com muito apego aos pais dela, muito apego aos filhos.
né? E não é diferente com a gatinha dela também, né? A gata dela tá bem de saúde, mas se acontecer alguma coisa, ela vai ficar também totalmente estressada com aquilo ali. E eu falei pra ela, você tem que desapegar. Solte essas pessoas. Dê liberdade a elas, de serem elas mesmas. Dê liberdade a elas. E não é fácil soltar. Realmente não é fácil. Leva tempo. É outra coisa que temos que aprender. Ter paciência com o tempo. Ter perseverança e disciplina. Se reeducar, né, em desapegar e confiar em Deus. O universo, ou quem desejar assim, né, chamar, né, essa força infinita, né. E eu fui aprendendo aos poucos. De 2023 para cá, né, que eu fui buscando muita força, decisão, que é muito importante você se comprometer consigo mesmo e falar assim, não quero mais sofrer com esse apego, eu não quero mais ficar controlando a vida de ninguém, eu não quero, sabe, ficar me preocupando com amanhã, se eu vou ter dinheiro, se não vou ter, se eu vou ter saúde, se eu não vou ter, se eu vou estar vivo ou não, se o que eu amo vai estar vivo ou não. Eu quero me desapegar disso. Eu já cansei de sofrer disso aqui. É a decisão. Tomou decisão? Foco, disciplina. Todo dia você se reeducar. Prestar atenção no que você está fazendo, no que você está pensando, principalmente. Prestar atenção no que você está pensando e no que está sentindo. Perceber o pensamento assim, de preocupação, como é que vai ser. Opa, já para, já corta isso aí. Pega algo assim que você tem afinidade, algum santo, ou mesmo Deus, Cristo, fala para ele, me ajude a cortar isso aqui. Eu não quero mais pensamento na minha cabeça, eu não quero mais sentimento. Claro, fazendo com amor, né, gente? Soltando com amor. Porque se você tratar esses sentimentos como inimigo, realmente vai ficar pior para superar isso aí. Vai ficar muito mais difícil, muito mais difícil. Então não vê esses pensamentos, sentimentos como seu inimigo. Ele é só produtos da tua mente que você cultivou durante anos e anos e acabou crescendo, tomando conta de você. É como se fosse realmente aquele monte de mato que está envolvendo até uma casa abandonada. Vamos imaginar assim, uma casa abandonada cheia de mato. Esses matos são os pensamentos negativos. Pensamentos e sentimentos negativos que acabou você deixando acumular ali. E aos poucos você tem que ir arrancando tudo aquilo ali, da raiz. Não adianta nem arrancar as folhas, porque vai crescer tudo de novo. Tem que ir arrancando da raiz. E leva tempo, sabe? Leva tempo. Tem que ter paciência, cultivando, assim, essa perseverança com amor, com paciência, porque pensamentos negativos, eles também foram cultivados dentro de muitos anos. Não surgiu do dia pra noite. Você passou anos cultivando aquelas coisas ruins dentro de você. E chegou um ponto que, numa proporção que você não sabe mais o que fazer, já fica aquela coisa toda tomada. Aí você cai sua ficha. Gente, como é que comecei a, né, ter isso e tal? Aí você pensa que começou há pouco tempo. E não foi, tem muitos anos que você cultivou isso, sabe? Então, para fazer o inverso, é a mesma coisa. Vai ter que levar tempo. Só que com a ajuda de Deus fica até mais fácil e acelera um pouquinho mais, sabe? Então, quando foi até antes de ontem mesmo, eu comecei a perceber uns medozinhos assim, em relação à saúde, perder a saúde e tal. Começou a vir uns pensamentos ruins. Eu imediatamente comecei a fazer oração, né? Para Deus cortar aquilo ali, transmutar em luz, né? Tem umas palavras que eu gosto de usar, transmutar aquele sentimento em luz, me libertar daquilo ali. E pronto, passou. Aí hoje, de manhã, eu estava sentindo uma ansiedade, que eu acredito que ainda é a sombra disso ainda, uma ansiedade bem leve. E eu fui fazendo uma prática da respiração profunda, respiração, respiração. E fui fazer, né, cuidar do meu jardim, tá? Precisando cuidar do meu jardim ali. Aparei algumas plantas e tal. Fui vivendo a vida. Vivendo a vida e deixando pra lá aquilo lá, né? Sentimento. E passou. Não dar confiança para os pensamentos negativos. Não dar confiança, não dar energia para aquilo ali. Mesma coisa, a ansiedade, a depressão. Não dá atenção, não dê atenção. Vai fazer as tuas coisas, vai viver. Não dê atenção. É uma coisa que essa moça também, quando ela perguntou, né, como recuperar minha fé, ela, como é que você faz isso e tal? Uma das primeiras coisas, você mergulha muito também nas preocupações. Assim, eu fui mostrando vários caminhos, ferramentas para ela, né? O professor de espiritualidade também deu várias ferramentas para ela seguir e tal, assistir as aulas e tudo. E, tipo, já tem quase um mês e isso ela não fez nada. Porque ela tá totalmente mergulhada nos problemas. Ela se envolve, se entrega totalmente nos problemas. Então, realmente fica difícil você recuperar a fé se você ficar mergulhado na insegurança. Não vai, sabe? Deus não vai fazer tudo sozinho. Ele tá esperando a sua decisão, né? De fazer as coisas também, a sua parte também. Deus não pode fazer tudo por nós. Livre-arbítrio, né? Escolher se libertar disso mesmo, com toda sinceridade, e arregaçar as mangas. Não vou mais pensar nisso aqui, não quero mais cultivar esse pensamento, vou sempre cortar isso, vou transmutar isso em luz, vou viver minha vida aqui, cuidando de mim, cuidando do jardim, fazer o que eu posso fazer. O que eu não posso tá na mão de Deus. E eu confio que Ele vai fazer o melhor. Deus sempre vai fazer o melhor pra gente. Só que construir uma imagem de Deus tão torta, né, que Ele castiga, Ele pune, que não sei o quê,
realmente a gente perdeu a confiança em Deus por isso, né? Por causa dessas crenças limitantes de que ele pune, que ele castiga, ele vai te tacar no inferno, né? Então aí, se Deus é amor, por que ele pune? Sua própria criação, sabe? Deus não pune ninguém, ele não castiga ninguém. Até na passagem de Cristo, você vê que quando acontecia uma passagem assim, falava assim, vai e não peque mais. Ele curava a pessoa, vai e não peque mais. Em nenhum momento ele falou, não, você errou, vai sofrer com isso aí até morte, vai cair no inferno. Em nenhum momento você vê ele falando isso. Sabe? Não existe a punição tá dentro de cada um, dentro da cabeça de cada um. E outra coisa que essa moça também falou, ela estava acreditando que essas coisas ruins que estavam acontecendo na vida dela fosse castigo pela atitude que ela tomou lá, mas a escolha que ela fez, ela estava achando que era aquilo ali. Ah, eu fiz aquele tal coisa, então tá acontecendo isso na minha vida, com meus filhos, com meus pais, enfim. Enfim, não tem nada a ver. Isso não é castigo. Se não fosse isso, né, que você fez, você ia arrumar outra desculpa para ficar se culpando, né? Você tá se autoculpando, você tá se autocondenando. Você vê que não é Deus, é a própria pessoa, sabe? A própria pessoa que fica se auto-sabotando no sofrimento. Então é realmente, primeira coisa, firme decisão de se libertar do sofrimento, né? Desapegar e acreditar realmente que Deus ele é o puro amor e está sempre te guiando para o melhor destino, sempre, sempre, sempre. E treinar sempre, todos os dias, treinar, se reeducar a confiar em Deus. Toda vez que vier um pensamento ruim, você já, opa, não vou pensar nisso, não vou cultivar esse sentimento, não trate esses pensamentos negativos como se fosse teu inimigo, você vai calmamente pedir a Deus para ajudar a transmutar aquilo ali em luz. O chat GPT, né, enfim, o Gemini também, eu percebi que eles ajudam muito também a criar orações. Se você tem dificuldade de conversar com Deus, vamos dizer assim, de orar para Deus, pede pro chat GPT criar uma oração. Olha, eu tô sofrendo, fala assim, né? Escreve assim, sofro muito com ansiedade, eu sou uma pessoa muito apegada, eu me preocupo demais com o que vai acontecer com meus familiares, comigo. Eu tenho muito medo das incertezas da vida. Cria uma oração para mim, para me libertar disso. Uma oração breve, enfim, né? Para me fazer todos os dias, assim que eu acordar antes de dormir. E ele vai criar rapidinho uma oração muito bonita para você. Eu já fiz isso, foi muito legal. E eu faço todos os dias, assim que eu acordo e antes de dormir. Todos os dias. E vou fazendo, sabe? Sempre mudando de tempo em tempo. Tipo assim, vou passar 6 meses fazendo essa oração. Aí já mudo para uma outra. Depois de 6 meses, mais 6 meses fazendo aquela outra oração. E vou mudando sempre, porque senão o cérebro dele se acostuma, né? Aí aquilo ali já não vai fazer mais tanto efeito, se torna automático. Porque quando você se empenha, né? Você se compromete, aí as coisas ficam mais fáceis, né? Porque enquanto você não tomar realmente a decisão de se libertar do sofrimento, vai ficar muito mais difícil de você sair dessa situação. Vai ficar muito mais difícil. E quando realmente a gente se compromete de verdade em se libertar daquilo ali, né? Daquele buraco que a gente está, daqueles problemas e tudo mais, você vê nitidamente a sua volta, assim, te ajudando, contribuindo para você sair daquela situação. Foi o que eu percebi comigo, né? Quando eu realmente me comprometi em sair daquele buraco, aconteceu várias coisas para me ajudar a sair daquilo ali. Porque eu tomei a decisão, eu comecei realmente com meus próprios braços a sair daquela situação, cortando pensamentos, sentimentos, com orações, com frases afirmativas e tudo mais. E, de tempo em tempo, ia aprofundando cada vez mais, me empenhando cada vez mais. E essas coisas, ferramentas, veio vários tipos de ferramentas para me ajudar, sabe? Várias coisas. Teve até uma vez que eu andando na rua, né? Um pastor falou comigo, né? Parou no meio da rua, assim. Nunca nem vi ele, também nunca me viu. Me falou coisas assim, me fortalecendo para sair daquela situação. E foram acontecendo várias e várias outras coisas, me ajudando a sair daquela situação. Quanto no YouTube, né? Recebi muita coisa pelo YouTube. Por isso que eu tô fazendo esse trabalho aqui também pelo YouTube, de uma forma também, né? De retribuir aqueles que me ajudaram também. Que esse vídeo também possa alcançar as pessoas, né? Ajudar aquelas que estão precisando de uma palavra assim, né? De incentivo, de um norte, né? Muitas pessoas se sentem perdidas, não sabem por onde começar. Então, para recuperar a fé em Deus é assim: você tomar a decisão de sair daquele buraco, fazer a tua parte, não ficar esperando de braço cruzado aquilo ali desaparecer de repente. Milagre não é mágica. Milagre ele ocorre assim, fazendo a nossa parte também, contribuindo para que aquilo ali aconteça, sabe? E é isso. Com o tempo, realmente, aos poucos, a fé vai se fortalecendo, porque vai acontecendo mais e mais situações para a gente confiar cada vez mais. Que antes não dava certo, começava a dar, né? Aqueles problemas começam a diminuir, começam a passar, acabam, se resolvem da melhor forma possível, porque você tirou toda aquela energia da preocupação de cima, sabe? Uma vez eu lembro que até um sacerdote falou assim, né? Que a preocupação, o apego,
Ele é como se fosse um calabouço, né? Que você se coloca, realmente uma caverna, né? Um alçapão, alguma coisa assim. E Deus não consegue agir, porque você está criando uma super proteção, sabe? Um bloqueio muito grande. Então a preocupação, o apego é um bloqueio muito grande. Então fica impossível de Deus agir. É como ele vai te proteger, como ele vai te guiar, como ele vai te inspirar, como ele vai te mostrar qual é o melhor caminho, se você está totalmente, sabe, preso, criando esse bloqueio, né? De pensamentos de preocupação, de apego, de medos, né? E realmente essa é a verdade. Então, quando eu comecei a realmente a desapegar, me auto-ajudando mesmo, né? Em soltar essas coisas, aprender a confiar mesmo, né? Me treinando a confiar em Deus, aí sim, as coisas começaram a acontecer, me mostrando o tempo todo, ó, confia que eu tô cuidando. Confia que eu tô cuidando de você. Confia que eu tô aqui, ó, te mostrando, te amparando. Já aconteceu 2 vezes, eu não ter dinheiro para pagar a passagem, e aí nas 2 vezes apareceu pessoas pagando para mim. Eu não esperava isso, não esperava. Porque eu tava com dinheiro e tudo, mas aí na hora o cartão não passava, sempre acontecia alguma coisa. Aí nas 2 vezes apareceu alguém para pagar para mim, né? E pessoas assim que eu não esperava, desconhecido, né? Enfim. Fora das situações também, né? Que eu não sabia o que fazer e veio pessoas estranhas para me ajudar. Isso é uma maior prova, sabe? Que Deus está cuidando, te guiando, te ajudando. É quando envia pessoas desconhecidas para te ajudar em alguma coisa, sabe? É muito legal isso. Bom, é isso. Para não estender mais ainda aqui, foi assim que eu recuperei aos poucos a fé em Deus. E até hoje ainda venho treinando isso, sabe? Só tem 3 anos só que eu comecei a fazer isso. Mas de vez em quando surge algumas coisinhas, né? Claro. Porque passei vários e vários anos, né? Mais de 20, mais de 20 anos aí, né? Me preocupando excessivamente, né? Controlando as coisas, pessoas, enfim. Então, dentro de 3 anos melhorou muito. Melhorou muito mesmo. Hoje eu durmo mais tranquila, vivo minha vida com mais tranquilidade. Toda aquela tensão nos ombros, né? Passou praticamente. De vez em quando dá um pouquinho, mas logo passa. Então é maravilhoso, é libertador. Então, desapegue, busque incessantemente, se discipline, se reeduque a confiar em Deus. E aí vai aparecer várias ferramentas aí para te ajudar cada vez mais a sair desses problemas. É isso, até a próxima. Beijo.